Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um vídeo. E o vídeo de hoje tem um propósito de, primeiramente, trazer algo para os irmãos sempre relacionado ao estudo, à explanação da palavra de Deus. E também, hoje em especial, nosso vídeo tem o propósito de trazer aí um resumo de uma das 24 disciplinas que estudamos no nosso curso Nível Médio de Teologia, através do IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, e o núcleo 1269. O curso é o curso Nível Médio, contendo 24 disciplinas, e neste vídeo você vai acompanhar uma síntese, um resumo de uma destas 24 disciplinas, que é Teologia Pastoral. Lembrando a você que me acompanha nesse vídeo, temos no nosso canal as aulas ao vivo, transmitidas do nosso núcleo, para você estar acompanhando com mais detalhes. Essa matéria é tão importante, principalmente para você que me assiste, que é líder, pastor, obreiro, ou que aspira ao ministério. Eu tenho certeza que você será edificado com instruções divinas, com o propósito de fortalecer o seu ministério, para que você possa se aperfeiçoar e conduzir o chamado de Deus sobre a sua vida, conduzir um rebanho, conduzir um grupo, um departamento. Tudo isso e muito mais nós vamos aprender neste livro, que é nessa disciplina, Teologia Pastoral. Prezados irmãos, irmãs, companheiros que nos assistem nesse vídeo, esse vídeo está sendo um pouco interativo, diferente dos outros que nós gravamos aqui, e este tem um propósito de trazer aí um resumo superficial, bem simples, do livro dessa disciplina a qual nós estudamos. Acompanhe aqui até o final do vídeo, para que você possa estar inteirado um pouco mais sobre o que é essa matéria e aqui no nosso instituto, no nosso núcleo, o que nós vamos estudar dentro dessa matéria. Conhecendo aí o nosso material didático, que contém 4 unidades. Então, todos os livros, todas as disciplinas, né, que nós trabalhamos, ela trabalha com 4 unidades. Desse livro em específico, que é Teologia Pastoral, temos aí a unidade número 1. Nós vamos já daqui a pouco explanar melhor as unidades, mas só para nós entendermos a princípio, temos a unidade 1, que é o privilégio de ser pastor. Vamos estudar aqui qual é o privilégio, né, a chamada pastoral, enfim. Logo em instantes, ainda nesse vídeo, nós vamos trazer aqui uma explanação melhor das unidades. Mas conhecendo aí, a princípio, o material didático, a unidade 2 fala dos desafios da vida pastoral, né? Quais são os desafios, os dilemas que um líder, um pastor, ele vai enfrentar quando ele for cumprir, né, o seu ministério, colocar o seu ministério em prática. Depois temos a unidade 3, a vida pessoal e familiar do pastor, né? Estudando como deve ser a vida do pastor, como deve ser a família do pastor, enfim. E a unidade 4 que fala das práticas pastorais. Vamos estudar o ministério pastoral, liderança, obreiro, na prática. Vamos estudar como é na prática ser um obreiro. Eu falo sempre nas aulas que vocês podem acompanhar no canal do YouTube. Temos 2 aulas gravadas ao vivo, transmitidas diretamente do nosso núcleo, da turma presencial. Eu falo que essa disciplina, essa matéria, ela não está exclusiva a pastores, mas a líderes, obreiros, que tem algum departamento, lidera algum departamento, conduzem algum grupo, e também para aqueles que têm o desejo, são aspirantes ao ministério. A Bíblia diz, Paulo escreve, quem deseja o episcopado, o ministério, excelente obra deseja. Então é para você que também tem aí um desejo, almeja, é aspirante ao ministério, acompanhe esse vídeo até o final, que você vai aprender um pouco mais sobre essa matéria e entender o quanto ela é importante para você que está
trilhando, podemos assim dizer, o ministério, a chamada de Deus para a sua vida. Neste momento eu quero acompanhar com você aqui, que me acompanha nesse vídeo, tratarmos um pouquinho mais os assuntos que nós estudaremos dentro das unidades do nosso material didático. Você já acompanhou aí em alguma parte do vídeo, e eu estou mostrando aqui para você também agora, uma síntese, né? É só uma noção para que você possa ter aí a respeito do material didático, né? É uma imagem meramente ilustrativa, não quer dizer que seja a réplica total da impressão atual, mas é só para que você tenha noção aí do nosso material didático, como ele é. Trabalhamos com um livro muito bem elaborado, muito bem explanado, e falaremos aqui das unidades então que nós estudaremos e quais os capítulos ou conteúdo que tem nessas unidades. O conteúdo que estudaremos nas unidades está aí na unidade 1, que eu já disse a vocês no vídeo, o privilégio de ser pastor. A primeira coisa que nós vamos estudar nessa unidade é o capítulo 1, que diz aí, a teologia pastoral. Você pode acompanhar aí no vídeo as pontuações. A teologia pastoral, vamos estudar o que é teologia pastoral, né? O que é isso, né? Teologicamente, o que é esse assunto, o que significa, né? Um exemplo, nós vamos estudar aqui o significado da palavra pastor, né? O que significa pastor? Pastor vem da palavra apacentar, né? Aquele que apacenta. Mas o que é apacentar à luz da Bíblia, né? Então tudo isso nós vamos observar com detalhes, com referências bíblicas, com tudo aquilo que Cristo nos deixou na sua palavra, sendo o maior exemplo, né? O nosso sumo pastor, e deixando também instrução para seus líderes, seus pastores que ele instituiu na terra, de como exercer essa chamada dentro desse assunto que vai preparar você para o ministério. Capítulo 2 tem aí o chamado pastoral. Como descobrir o chamado? Né? Temos chamado de caráter universal e temos o chamado de caráter individual. Como entender esse chamado, né? Qual é a essência do chamado pastoral? O que a Bíblia diz sobre esse chamado? Tudo isso aprenderemos nesse capítulo 2. Capítulo 3, estudaremos sobre o pastor e o caráter. Qual deve ser o caráter do pastor? Qual deve ser o caráter do líder? O que ele deve ou não deve fazer? Qual deve ser o seu comportamento? Porque o caráter está relacionado ao comportamento, né? A personalidade. Qual deve ser a personalidade de um obreiro, de um pastor? Será que ele pode ser maldizente? Será que ele pode ser profano? Será que ele pode ser mentiroso, né? Ou ele tem que ter uma conduta libada, né? Ter um caráter puro, santo, idôneo diante de Deus. Vamos aprender à luz da Bíblia, com referências, milhões de referências bíblicas, podemos assim dizer, falando sobre o caráter do obreiro, do líder, do pastor, à luz das Escrituras Sagradas. Depois nós temos o capítulo 4, fala sobre o pastor e a formação. Nesse momento, eu costumo dizer aos alunos que assim como um médico passa aí por medicina 5, 6 anos e para se formar e exercer a sua função, um advogado passa aí seus 4, 5 anos fazendo direito, né, que é a sua formação. E você que me assiste aqui nessa oportunidade, você não iria se consultar a um médico ou pedir uma consulta de um advogado se ele não passasse por todo o seu processo de formação. O pastor e o obreiro devem seguir da mesma forma, ter a sua formação. Qual deve ser a formação de um pastor? Primeiro, ela está embasada na palavra de Deus, que é a nossa maior fonte, da nossa fé, né? A fonte da nossa fé, é a nossa regra de fé máxima, é a palavra de Deus. E, importante salientar aqui aos irmãos, que dentre estudar a palavra de Deus está inserido o curso teológico, que é algo indispensável, principalmente para quem tem um ministério pastoral. Então falaremos sobre isso nesse capítulo. Depois temos o capítulo 5, que fala o pastor e a ética, né? Comportamento ético, a postura de um pastor diante da sociedade, diante daquilo que ele acha que é o certo, né? Qual deve ser a postura de um pastor relacionado à ética, né? O pastor deve ser alguém antiético ou ele tem que ser alguém que
tem a ética, né? Tem um posicionamento maduro, né? Podemos dizer moderado, temperado. Tudo isso estudaremos à luz das Escrituras. Depois nós temos ainda aqui a unidade 2. Você pode observar aí do outro lado dessa imagem que você acompanha no vídeo. Tem aí a unidade 2, olha, os desafios da vida pastoral. Estudaremos nessa unidade, que também tem 4 capítulos do nosso material didático. Como exemplo, capítulo 1, o pastor e a administração da igreja. Como o pastor deve administrar a igreja? A igreja, ela é propriedade de Cristo. A Bíblia diz, Jesus dizendo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus se coloca como proprietário integral da igreja. Como administrarmos algo que não é nosso? A Bíblia diz, Pedro escreve, nós temos que cuidar do rebanho de Deus, cuidar da igreja, mas não tendo como domínio da herança de Deus, que é o povo de Deus e a igreja. Mas talvez você pense, como eu vou fazer isso? Como eu vou conduzir, pastorear, administrar algo que não é meu? Digo aos irmãos que me acompanham que o dever de um pastor, de um líder, é cuidar como se fosse seu, não sendo. E muitas outras coisas nós vamos aprender aqui neste capítulo, né? O pastor e a administração da igreja, como também, o pastor e os cuidados com o povo de Deus. O pastor, o líder, ele tem que ter a administração física da igreja, em contrapartida também cuidar do povo de Deus. Ter um cuidado com o povo, com o rebanho, não somente da parte administrativa. Um pastor, na sua integridade, ele é tanto um pastor que administra bem a igreja física, mas que também cuida, né? Zela do povo de Deus. Depois nós temos o capítulo 3, o pastor e a etiqueta, né? Qual deve ser o comportamento do pastor diante de um público, diante de um evento cívico, diante de um casamento, diante de uma celebração formal? Tudo isso nós vamos aprender aqui também no nosso material didático sobre a postura e o comportamento do pastor. Capítulo 4, temos aí o pastor e a administração dos recursos. Como o pastor deve administrar os recursos que entram na igreja. Ofertas, dízimos, donativos, contribuições, ofertas alçadas, enfim. Paulo escreve na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, que a coleta ela tem uma utilidade. E a utilidade é a administração da igreja, a administração do rebanho de Deus. Como deve ser isso? Então nós vamos estudar também alguns detalhes. E o capítulo 5 dessa unidade fala sobre o pastor frente à pós-modernidade. Nesse livro, nesse capítulo, podemos assim dizer, nós vamos tratar de assuntos como relativismo, como o pragmatismo e outros desafios que hoje enfrentamos diante da sociedade. Como o pastor ele vai lidar com esses ventos de doutrinas, podemos assim dizer, essas correntes filosóficas que acreditam algo que é contrário à palavra de Deus? Qual deve ser o posicionamento do pastor diante desses desafios que estamos vivendo nos dias de hoje, que é os tempos pós-modernos? Temos agora aqui a unidade número 3 no nosso material do nosso livro, né, Teologia Pastoral. A unidade de número 3 que traz o título A Vida Pessoal e Familiar do Pastor. Como deve ser a vida pessoal do pastor como exemplo? No capítulo 1, o pastor e a oração. O pastor deve ser alguém que tem uma vida de oração, que ora somente na igreja, nos cultos, em uma ocasião, ou ele deve ter uma vida de oração? Toda a Bíblia nos ensina, e veremos aqui nessa parte do livro, referências bíblicas, desde o início da Bíblia até o final da Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, referências sobre a oração como dever. E digo aos irmãos, dever não somente dos pastores, dever não somente dos líderes, mas todo crente em Cristo Jesus tem o dever da oração,
que é a nossa comunicação com o Pai. A nossa comunicação com Deus, e tudo emana de Deus. A chamada emana de Deus, o ministério emana de Deus, as bênçãos emanam de Deus. E é o nosso dever estarmos sempre em oração, termos uma vida de oração. Estudaremos isso nesse capítulo. Depois tem o capítulo 2. Capítulo 2 que fala o pastor e as demais prioridades espirituais, né? Como exemplo, nós vamos estudar nesse capítulo que o pastor tem o dever do jejum. Tem o dever da leitura e da meditação nas Escrituras. Então, nós vamos ver qual que é as demais prioridades espirituais que um pastor, um líder, deve ter. Aprenderemos muito aqui também nesse capítulo. Capítulo de número 3, olhando um pouquinho para a vida pessoal e familiar do pastor, o pastor e o casamento. Nesse capítulo, nós vamos estudar um exemplo, qual deve ser a postura da esposa do pastor, da adjuntora, do líder, do obreiro, se ela deve ser alguém que esteja de uma forma neutra, na inércia ao ministério do seu esposo, ou alguém que seja contrária, né? Alguém que seja adversa ou adversária, podemos assim dizer, do ministério, ou ela deve ser uma ajudadora, né? Ela deve cooperar com o ministério do seu esposo e vice-versa também do seu cônjuge, caso tenha aí as mulheres que estão no ministério. Como deve ser o cônjuge? Deve ser alguém que ajuda, né? Coopera, contribui para o ministério. Falaremos sobre, né, o casamento em si, na vida do pastor, e a esposa, a adjuntora do pastor. Depois, no capítulo 4, o pastor e a educação dos filhos. Como o pastor deve educar os seus filhos? A Bíblia Sagrada, nossa regra de fé, nos ensina, não somente aos pastores, mas aos obreiros, aos irmãos, a todo crente em Cristo Jesus, como educar o seu filho à luz da palavra de Deus. Estudaremos também nesse capítulo sobre este assunto. E por fim, capítulo 5, o pastor e o cuidado com a saúde integral. Será que o pastor é um homem de ferro? Será que o pastor é um homem que não tem doenças? Não precisa se preocupar? Haja vista que ele cuida da área espiritual da vida das pessoas, é um santo homem de Deus, um homem de oração, um homem que consagra, um homem que estuda a Bíblia, um homem que vive para Deus. Será que por causa disso ele não precisa se atentar à sua saúde física, ao seu corpo físico? Tudo isso vamos estudar com detalhes o que a Bíblia nos diz. Lembrando que Paulo instrui a Timóteo dizendo: tenha cuidado de ti mesmo e da sã doutrina. Todo obreiro, todo líder, ele precisa cuidar de ti mesmo, que é cuidar da saúde física, do corpo físico e da sã doutrina. As duas coisas têm que ser cuidadas por todo obreiro e todo crente em Cristo Jesus. Conteúdos que aprenderemos na unidade 4, que traz o título Práticas Pastorais, exercendo aí o ministério na prática. Tem 4 capítulos apenas essa unidade, mas muito importante para o nosso conhecimento. Capítulo de número 1, o pastor e o culto. Qual deve ser a postura do pastor diante do culto? Tem que haver as divisões de oportunidade, a organização. O período da palavra não pode ultrapassar e ser um tempo totalmente despreparado, né? Às vezes, muitas igrejas, infelizmente, nós temos aí 2, 3 horas de louvor e apenas 10, 15 minutos para a palavra de Deus. Será que isso está certo? Será que esses ministérios estão fazendo conforme Cristo nos orienta na sua palavra? Qual deve ser o culto prestado a Deus? Como deve ser o nosso culto que nós oferecemos a Deus? A Bíblia vai nos falar muito sobre isso e aprenderemos sobre esse assunto no capítulo 1 da unidade 4. Depois temos o capítulo 2, que fala aí, o pastor e o ide de Cristo. Né? O pastor cumprindo o ide de Cristo, a igreja cumprindo o ide de Cristo, que é a evangelização. Aproveitando aqui, temos um livro, uma das 24 disciplinas desse curso, nível médio, que trata sobre evangelismo, falando e dando detalhes a respeito de como nós devemos cumprir o ide de Cristo, como cumprirmos o ministério da evangelização, o que Deus
requer de nós para que possamos fazer a sua vontade, que é irmos por todo mundo e pregarmos o evangelho a toda criatura. Temos aqui, o capítulo 3, o pastor e as cerimônias da igreja. Como o pastor deve se comportar e fazer um casamento, como o pastor deve fazer um batismo, como o pastor deve fazer um velório. Todas essas questões aprenderemos aqui, né? Uma síntese de um manual para os obreiros de como oficializar e realizar as cerimônias da igreja. E por fim, não menos importante, estudaremos no capítulo 4 desta unidade o pastor e o relacionamento com os obreiros. Os obreiros são essenciais para o pastor em um ministério, pois estarão auxiliando, cooperando para o crescimento desta igreja, deste rebanho. Mas qual deve ser o relacionamento entre pastor e obreiro? Aquele relacionamento autoritário, como se fosse um regime militar, ou talvez aquele relacionamento em que os obreiros ficam o tempo todo na casa do pastor e o pastor fica nas suas casas como se fossem colegas, irmãos, enfim. A Bíblia vai nos orientar que nós devemos ter moderação, né? Sermos moderados, temperados, termos domínio próprio, equilíbrio, principalmente nessa questão de relacionamentos. Com mais detalhes, nós vamos aprender nas aulas que serão ministradas através que estaremos estudando essa matéria que é teologia pastoral. Então, eu conto com a sua ajuda para que você possa, primeiro, compartilhar ao máximo de pessoas que você pode esse vídeo, que de uma forma bem rápida e objetiva, trouxemos aqui uma síntese, um resumo do que iremos aprender neste livro, nessa matéria que é teologia pastoral. Compartilhe ao máximo de pessoas que você puder. Nossos alunos que já são alunos do nosso núcleo estão podendo acompanhar aí de uma forma rápida um resumo prático sobre o que estamos estudando nessa matéria. Se você porventura gostaria de se ingressar conosco no nosso núcleo, saiba que da onde você estiver me assistindo, você pode fazer parte do nosso núcleo do curso de teologia. Você está vendo aí o meu contato, pode entrar em contato comigo através das nossas redes sociais, através do meu WhatsApp, meu telefone. Nós estamos à total disposição para cooperá-los convosco em estar aprendendo a palavra de Deus. Pode deixar seu comentário aqui neste vídeo também, que a qualquer momento eu estou aqui à disposição de vocês, respondendo os comentários, tirando as dúvidas, tudo para que o conhecimento da palavra de Deus possa ser alcançado por todos. Deus abençoe, em nome de Jesus.